Olá, bem-vindo a Conexões Hepatemato. Meu nome é Sara, sou médica hematologista. Meu nome é Erika, sou médica gastroenterologista. E hoje a gente vai abordar um tema muito importante, principalmente na nossa região, no nosso país, o Brasil, que é uma doença muito prevalente nesse momento do ano, que é a dengue. E a nossa principal abordagem hoje é falar as alterações mais importantes que a dengue pode causar no fígado e no sangue. Exatamente. Lembrar vocês que, na maioria das vezes, como a gente sabe bem, dengue não é apenas febre e plaqueta baixa. Às vezes a gente não consegue detectar ou diagnosticar dengue apenas por um exame de sangue, mas o que a gente mais sabe é que causa a plaqueta baixa. E hoje nós vamos falar alguns pontos importantes da parte do sangue, do acometimento do vírus da dengue, tanto da parte hematológica, que é do sangue, quanto da parte hepatológica, que é a minha parte do fígado, os acometimentos que a dengue pode causar nesses dois sistemas. Então, acho que só para a gente conseguir chegar ao ponto aí, introduzir, a gente conseguir definir quais são os sintomas, graves que o paciente pode ter da dengue, A gente tem a classificação da OMS da dengue, que é a dengue não complicada, A dengue sem sinais de alarme, a dengue com sinais de alarme, que aí já é uma dengue mais complicada, Sim, a dengue grave, que é o paciente em choque, Então, geralmente, as alterações hematológicas e hepatológicas acabam acontecendo na dengue com os sinais de alarme, Apesar do paciente com a dengue sem sinais de alarme poder já ter a plaqueta baixa. Isso já é um indicador que a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto desse paciente, Entretanto, alguns pacientes com dengue, isso é importante também eu deixar bastante claro, alguns pacientes com dengue, eles podem sim ter algumas alterações pequenas, discretas, de transaminases, de aminotransferases, que é o que a gente chama de TGO e TGP, mas muito baixinho. Então, 2 a 3 vezes o limite de normalidade ali da referência. É diferente do quadro grave, onde nós vamos ter aí um quadro de hepatite aguda, viral, mais grave, nos casos de dengue com sinais de alarme. E uma outra coisa importante pra gente saber é que a dengue é autolimitada, Sim. Ela tem dia para começar e dos sintomas terminarem também. Então, geralmente, essas alterações aí relacionadas ao fígado, as alterações de hemograma, elas costumam acontecer em torno do 3º ao 7º dia de sintoma da doença. E os mecanismos aí que causam isso são várias, As alterações mais comuns que a gente tem de hemograma em si é aumento do hematócrito, isso é muito comum, e isso acontece por diversos fatores, Principalmente a dengue, ela causa uma lesão vascular, Deixa o endotélio mais permeável. O endotélio é aquela parte de dentro, assim, do vaso, não é isso? Da camada do vaso, Da camada de dentro do vaso. E deixa esse endotélio muito mais permeável, facilitando que o plasma saia do vaso e deixa esse sangue mais concentrado. Então, aumenta o hematócrito, que é a massa de hemoglobina que a gente tem dentro da hemácia, Isso é a mesma coisa que a gente ouve, por aí, os médicos às vezes falarem para as pessoas, o seu sangue tá meio espesso, meio grosso. De uma maneira mais leiga, Mas isso é um fator que a gente tem que ficar atento, o paciente, quando ele evolui com esse aumento de hematócrito na dengue. Uma outra alteração muito comum também é a leucopenia, principalmente às custas de linfócito. O linfócito que costuma baixar muito, seja por destruição, por ativação de sistema imunológico, por destruição direta na produção da medula óssea. Então é muito comum a gente ver linfopenia, e isso também é um preditor de gravidade, e a plaquetopenia. Sim. Que na verdade é o mais comum, Então o paciente que tem um valor de plaqueta abaixo de 150 mil, que é o mínimo de referência aí que a gente tem. Mas por que a dengue causa plaqueta baixa? É o próprio vírus que causa isso? O vírus pode fazer, são vários mecanismos que pode acontecer. Pode ser por destruição direta do sistema imunológico, como se fosse uma PTI, uma púrpura, O sistema imunológico ataca aquela plaqueta e faz ela cair. Pode ser por consumo pela inflamação sistêmica. Pode ser por ativação direta na medula óssea, diminuindo a produção por conta do vírus mesmo. Interessante. E claro, pode ter quadros graves, apesar desse paciente fazer um quadro de hepatite e tudo, Sim. e ter redução mesmo da produção do hormônio que estimula a medula óssea a produzir a plaqueta, Enfim. Sim. Mas são muitos mecanismos que fazem a plaqueta cair. Isso geralmente é um preditor de gravidade e causa muita ansiedade também, Porque podem fazer valores bem baixos, abaixo de 10 mil, inclusive, a plaqueta, que é onde a gente tem maior risco de sangramento. Isso. Aumenta ainda mais o risco de sangramento. E é importante salientar também, pessoal, que o vírus da dengue, como a doutora Sara já falou, é um vírus autolimitado. Diferente dos vírus das hepatites A, B e C, o vírus da dengue, o Aedes aegypti transmite esse vírus da dengue. E esse vírus ele não é um vírus hepatotrópico, ou seja, que gosta do fígado, que vai causar um dano direto no fígado, mas pela própria inflamação, ele causa uma inflamação indireta nos hepatócitos, que são as células minuciosas lá do nosso fígado, levando a essas alterações, que podem ser alterações desde leves até uma insuficiência hepática aguda grave pelo vírus da dengue, em casos mais
importantes, até mesmo cursando aí, né, com sangramento, com dor abdominal, com alteração do nível de consciência, que é a encefalopatia. Não é encefalopatia hepática, porque isso só acontece no paciente cirrótico, mas é um tipo de encefalopatia causada por essa alteração sistêmica e inflamatória. Então, o vírus da dengue ele não vai direto no fígado fazer o dano, mas pela síndrome da resposta inflamatória, você leva um dano hepatocitário, levando aí, por exemplo, alterações do TGO, da TGP, e não é só que isso. Demora a cair, né? TGO e TGP. Demora a cair, sabe por quê? Né? Um dado bastante importante que a gente vê, assim, a TGO, geralmente, ela é mais aumentada. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o vírus da dengue, ele acomete diversos sistemas. E a TGO não tem só no fígado, também tem na massa muscular esquelética, que é às vezes onde o paciente sente, né, aquela mialgia, aquela dor articular. Então a TGO, ela tende a estar muito mais aumentada do que a TGP. É diferente, por exemplo, nas outras hepatites, né? As hepatites virais A, B e C, elas têm um padrão de mais de TGP do que de TGO. E aí vocês vão encontrar, por exemplo, né, para quem está nos assistindo que é médico ou da área da saúde, uma TGO, por exemplo, de às vezes 300, 500, 1.000, 2.000. Isso vai variar muito de cada paciente, né? E essa queda, esse declínio das enzimas hepáticas, elas tendem a acontecer com o tempo, com a cura e com o clareamento da sorologia viral. E uma outra coisa que eu vejo também, que eu já atendi pacientes assim, de falar que teve a dengue e que a plaqueta ficou baixa depois e nunca mais recuperou. Assim, na verdade, a plaquetopenia causada pela dengue, ela tende a normalizar depois da fase de recuperação da doença, né? Todas as alterações tendem a ser normalizadas. Mas a gente tem, assim, na verdade, um quadro que pode acontecer de plaquetopenia pós-dengue, que na verdade é como se esse paciente, como se a dengue fosse o gatilho para desenvolver uma ativação imunológica e o paciente abriu um quadro de PTI, na verdade, púrpura. E a dengue foi o fator ali de gatilho para ele abrir aquele quadro. Você sabe que é interessante que, para mim, acontece a mesma coisa? Porque, na verdade, já tem descrito, por exemplo, que a dengue, ela não só para você a PTI, mas para nós da hepatologia, pode ser gatilho para doenças autoimunes, como, por exemplo, a hepatite autoimune. Porque realmente faz uma expressão imunológica tão intensa, e então, naqueles pacientes que já têm, né, uma genética predisposta a isso, você ter uma doença, uma infecção viral e isso ser o gatilho. Sim. Interessante, muito interessante. Eu acho que assim, eu acho que a dengue não tem um tratamento específico, a gente sabe que as medidas são clínicas, né? Medicamentosas. Exato, e não medicamentosas, pra corrigir dor, febre, mas é isso, o paciente que desenvolve dor abdominal, que às vezes não consegue se alimentar, hidratar em casa, é um paciente que precisa ter uma vigilância maior porque ele pode ter complicações maiores, né? Sim. E às vezes pacientes candidatos a fazer exames seriados, Exato. Quem evolui com plaquetopenia, quem tem aumento de alteração de TGO e TGP, né? Isso é um dado super importante, hein, pessoal? Porque quem tem dengue, essa eu falo que é a maior orientação e a mais importante. Quem tem dengue não pode, não deve fazer o consumo de chás hepatotóxicos, incluindo chá de boldo, espinheira santa, cavalinha, entre outros, que às vezes a gente acaba vendo aí com o intuito de melhora dos sintomas da dengue. O que está estabelecido por guidelines é só o uso do paracetamol em alguns momentos aí para melhorar a analgesia, para melhorar a questão da dor e da febre. E tem dose correta e não se automediquem, porque o excesso do paracetamol também pode causar dano hepático. E em momento nenhum vocês devem fazer o consumo de anti-inflamatórios, como por exemplo nimesulida, ibuprofeno, AS, Tandrilax, Torcilax e por aí vai. Porque isso favorece a piora da coagulação aí alterada e você risco de sangramento, ter o risco de sangramento. Então assim, fica essa dica de ouro que você não deve fazer o consumo dessas coisas. E como a doutora Sara já falou, a questão da hidratação é muito importante para você melhorar aí a questão do volume, né, de sangue, de plasma que está circulando aí e não ter nenhuma outra complicação. Então acho que é todos se atentarem, porque por mais que seja uma doença, ela é subestimada a dengue, né? Todo mundo fala dengue, acho que é uma bobeira, mas é uma doença que mata. É uma doença que mata, que a gente tem visto muitos quadros graves, e eu vi bastante quadro grave, assim, de paciente ficar em UTI, de fazer hepatite secundária. E de realmente nem pensarem que era dengue, de tão grave que era. E é porque realmente tem muitos quadros graves. Eu já tive um caso de paciente fazer transplante hepático por fazer insuficiência hepática aguda grave, fulminar o fígado e ter que transplantar. Meu Deus. São casos um pouco mais raros, né, mas graves, muito graves. Mas tem que se atentar aos sintomas, né? Com certeza. Então, se vocês têm dor abdominal, náuseas, vômito, febre, dor retroocular, né, aquela dor atrás dos olhos, dor de cabeça intensa, ou se vocês estão tendo sangramentos, né, mulheres vaginais, de gengiva, nasal, de ouvido, pele, que é muito comum. De pele, né, aparecimento de petequias, isso são sinais que você deve chamar a atenção. Dor abdominal, não conseguir se alimentar e se hidratar, principalmente, né? Principalmente idoso, criança. Idoso e criança são as áreas são os polos mais sensíveis, né, para ter esse acometimento.
É isso, espero que a gente tenha ajudado um pouquinho. E se vocês têm sinais e sintomas que são compatíveis com isso que nós falamos, procure imediatamente um pronto-socorro, se cuidem e, a princípio, o mais importante, né, a prevenção. Então, tirar toda a água parada de dentro de casa, usar repelente nas áreas que são mais rurais ou aquelas que têm mosquitinhos para prevenir a dengue. E se caso precisar, a gente está aqui à disposição e esse vídeo é de caráter informativo. Vocês precisam procurar o médico sempre que sinais e sintomas.